Olá, tudo bem? Tudo beleza? Qual é a lição de hoje? Lealdade e fidelidade. São esses dois temas que nós vamos falar na lição de hoje. E aqui já na introdução da nossa lição fala que em um tempo de relacionamento descartáveis, nós vamos falar sobre essa necessidade de os discípulos de Cristo se manter fiéis a Deus, ao próximo, a falar sobre as igrejas, os líderes, aqui os cônjuges, marido e esposa, e nós vemos, e tudo que envolve o reino de Deus. Então, a lição vai falar hoje sobre este assunto. Já entrando na outra lição que fala que fidelidade a Deus, o que significa fidelidade? Compromisso com aquilo que assume uma característica daquele que é fiel. O próximo ponto aqui fala sobre fidelidade ao tratar das coisas de Deus. Quando tratamos ou cuidamos das coisas dos outros, a nossa responsabilidade aumenta. E quando cuidamos das de Deus, ela triplica. Então, as coisas de Deus, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. O próximo ponto aqui fala sobre fidelidade é o fruto do novo nascimento. Após a experiência do novo nascimento, ou seja, quando o homem aceita Jesus, ele começa a produzir em nós, o Espírito Santo, várias qualidades que vão fazendo parte do nosso caráter à medida que andamos em Espírito. Em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Fidelidade às doutrinas cristãs. Aqui fala sobre Jesus, diz que todo aquele que ouve as palavras e não as cumpre, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E fala sobre aquele que construiu a casa na rocha, que viu as dificuldades, as lutas, e sua casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, vemos que devemos, a cada dia, edificar a casa na rocha, que é Jesus Cristo. Aqui no ponto 2, fala sobre o ponto 2. 2.2. 2.2, esse é o próximo ponto, que nós vamos falar sobre outro assunto. O ponto 2 fala sobre fidelidade aos seus líderes eclesiásticos. Aqui está a referência em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Fala que devemos tratar os líderes eclesiásticos com estima e amor. Os pastores, são pessoas também igual a nós, com sentimento, emoções, necessidade, às vezes sangrando, O pastor cuida de outros soldados feridos. Todo precisa ser compreendido, mas muitos não compreendem o pastor nem a sua família. Para muitos tem a hora que o pastor não é de carne e osso, é um super-homem, mas ele tem sua dificuldade e um momento de solidão. Então, algumas pessoas criticam os pastores, mas eles são pessoas normal, igual a nós. Aqui o 2.2 fala: fidelidade tem o seu fundamento no amor. Sendo o amor a base da nossa fidelidade, precisamos desenvolver em todos os sentidos da nossa existência, todo o sentido da nossa existência na igreja, na autoridade eclesiástica, nos desofertas, nos relacionamentos conjugal, família, no nosso relacionamento entre os irmãos, onde nós exercemos a nossa profissão, em suma, toda a sociedade. Então, aqui fala que quando a pessoa é fiel, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Aqui falou sobre a igreja, devemos ser fiel na igreja. Aqui falou sobre
que se o amor é a base dessa fidelidade, nós devemos respeitar, ser fiéis à autoridade eclesiástica, nos relacionamento conjugal entre marido e esposa tem que ser fiel à esposa tem que ser fiel ao esposo. Então, nós vemos que a família, né, o nosso relacionamento entre irmãos deve ter a fidelidade. Então, vemos a fidelidade, ela é recompensada pelo Senhor, né? Aqui fala sobre Jó, que foi recompensado porque ele foi fiel. Fala também de Daniel, que foi recompensado porque ele foi fiel. O ponto 3 fala sobre fidelidade à igreja e seu ministério. No dicionário português, lealdade é sinônimo de fidelidade, né, Miguel? Fidelidade, no português, tem o sinônimo de fidelidade, mas tem uma pequena diferença aqui que o escritor ele trouxe para nós, que realmente concordo com ele. Então nós vemos que lealdade, por ser uma pessoa plenamente confiável, com retidão, moral, honestidade, verdadeira amizade, evita falar mal dos outros, não fala pelas costas, guarda o segredo, né? Essa é a lealdade, né? Então, aqui o ponto 3.1 fala sobre a fidelidade da igreja que congregamos, né? Nós vemos que devemos evitar, né, ficar trocando de igreja, né, que aqui o assunto ele fala sobre isso. Então, porque ali se forma laços de amizade e nós vemos que devemos amar uns aos outros, né? O 3.2 nós vemos que fala sobre por trás de uma igreja tem um ministério que dá suporte, né? Então, nós devemos ser fiéis à igreja. E aqui, para terminar, fala sobre... nós vemos que está falando sobre a igreja e muitas vezes... Hoje, né, Miguel, por ter muitas igrejas, as pessoas não têm essa fidelidade denominacional, né? Às vezes estão aqui, estão ali. E muitas vezes elas não se prendem muito, vem a dificuldade, elas saem. E para fechar aqui, Miguel, lealdade firma a fidelidade. Nem sempre, como nós falamos, fidelidade mostra lealdade. Lealdade está ligada ao tratamento pessoal. Fidelidade está ligada ao cumprimento de deveres. Como, por exemplo, Miguel, poderemos usar um contrato feito com a empresa de telefônica celular. Quando nós fazemos um contrato de fidelidade por um ano, normalmente temos alguns benefícios. Serviço à nossa disposição, muitas vezes menor preço, fidelizando por um ano, mas posso não ser leal com qualquer mau serviço prestado, eu detono a empresa, falo mal de sua administração, ou não dou reverência a outra pessoa, né? Aqui, trouxe o exemplo, né, Miguel? Eu fiz um contrato, tenho que ser leal, fiel a esse contrato, mas não sou leal, né, ao contrato, porque muitas vezes a telefônica ela faz um mau serviço. Então, trazendo essa diferençazinha de lealdade e fidelidade. Você é fiel, mas está sendo desleal, né? Então, nós vemos que tem essa pequena diferença de fidelidade e lealdade, né? Então, finalizando aqui a nossa lição, que fala sobre que o servo do Senhor, né, ele deve ser
fiel, né? Está lá nos frutos do Espírito, que o servo do Senhor deve ser fiel. O Senhor, Ele é fiel, e nós devemos também ser fiel. Fiel ao Senhor, né? E aqui, como nós falamos, como na semana passada, sobre a fidelidade, nós somos fiel a Deus, né? Nós temos a nossa fidelidade com a nossa empresa, nossos patrões, nossa igreja, no compromisso que prestamos e com as pessoas à nossa volta, né? Nós devemos a cada dia procurarmos sempre fazendo o melhor, porque temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que Deus venha estar nos abençoando, que Deus venha estar nos guardando. Como falamos, se é um fruto ou uma qualidade do fruto, como alguns dizem, né? A fidelidade, nós devemos buscar ao Senhor a cada dia, né? Não deixar que os frutos da carne venham prevalecer em nossa vida, que nós venhamos não ser infiéis, mas que nós devemos ser fiel ao Senhor a cada dia, né? Então, que Deus venha estar nos abençoando, né? Um dia de paz. Um dia de paz. Um dia de bênção. Um dia de bênção. Necessitamos da bênção de Deus em nossa vida. Dá o like pela essa aula, né? Dá o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. E agradecemos a todos que têm assistido nosso vídeo. Até aqui, né? Essa semana, Marcione fez aniversário. Um abraço, Marcione. Feliz aniversário. Mas quem fez aniversário essa semana? Melissa. Melissa. Um abraço, Melissa. Parabéns a todos que têm assistido nosso vídeo. Deus continue abençoando a sua vida, né? Dia das Mães, parabenizando todas as mães. Falamos na semana passada isso? Acho que não. Então, não deu tempo de fazer. Então, parabenizamos todas as mães, né? Todas as mães que estão vendo. Em especial. Todas as pessoas estão vendo. A sua mãe. A sua mãe, a mãe de alguém. A sua mãe. A minha mãe? A sua mãe, ué. Em especial, a minha mãe. A minha mãe. Eu vou falar, em especial a minha mãe. A minha mãe. E minha esposa. E você fala, em especial a minha mãe. Em especial a minha mãe. Que Deus venha estar abençoando a sua vida. Até mais. Essa semana nós faremos uma live, a terça-feira. Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.